Eu sou Otávio Nestares e você está assistindo Trumpet Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpet Flix e hoje uma presença não tão ilustre assim, que insistiu muito para ser entrevistado, Otávio Nestares. Ele quer que eu entreviste ele, viu? Fiquem ligados. Quem sabe. Mas vamos lá. Para quem não te conhece, brevemente, quem é você? Eu sou Otávio Nestares, como ele acabou de falar. Eu sou trompetista desde muito cedo, desde os 12 anos de idade. Passei por várias coisas que a gente vai falar aqui, mas atualmente, assim, eu sou bastante ativo em musicais aqui em São Paulo. Eu sou o primeiro trompete da Banda Mantiqueira, da Speaking Jazz Big Band e da UBMJ. E também foi um dos criadores do Jazz Trumpet Festival. Maravilha. Com quantos anos você começou a tocar? Comecei com 12 anos, na mesma escola que você, inclusive, né? Eu conheci esse cara que disse que ele tinha 10 anos de idade, vê se pode. Eu tinha 10, você não tinha 12? Quando você me conheceu, eu já estava na banda, né? Eu devia ter uns 13 na época. E como agora tem um gap agora de 6 anos? 6 anos, até parece. Tá, mas aí ao longo da sua vida, quem foram os seus professores? Bom, aí eu comecei nessa banda do Cardeal Mota, antes era o maestro Tonhão, maestro lá de Santos, e aí eu fiquei pouco tempo com ele lá, né? E aí entrou o Frigideira, o Eduardo Stella, que era da famosa banda do Colégio João 23, e aí eu meio que, tipo, não tive aula com ninguém nesse período aí, cara, começando assim, eu fui aprendendo sozinho mesmo, assim. Eu só fui começar a ter aula de trompete, assim, com 17 anos, mais ou menos, quando tinha aula no João 23, que eles montaram uma escolinha de música lá, e eu tive algumas aulas com o alemão que era aluno do Capitão, na Escola Municipal de Música, aqui de São Paulo, e aí eu tive algumas aulas com ele que, sabe, tipo, me mostrou o que era um Arban, o que era o Clark, o que era essas coisas, né? Então, acho que essas as primeiras aulas formais que eu tive, assim, foi com o alemão. Depois eu tive um tempo de aula com o Sandro Ribeiro, que ele foi muito gentil da parte dele, eu ia lá na casa dele, ele me dava aula de graça, assim, ele foi aluno do Cascapeira, então foi uma experiência muito boa. E logo depois eu mudei pro Marcos Mota, pro Dedé, que aí eu acho que eu tava, por indicação do próprio Sandro, ele falou, pô, tem esse cara aí que tá arrebentando e tal, não sei o quê. E aí eu fiz bastante tempo de aula com o Dedé, e eu acho que eu considero meu principal professor, porque eu aprendi tudo com ele, assim, sabe aquelas, desde as primeiras lições do Arban, flexibilidade, Sigmund Hering, todas aquelas coisas. Dos fundamentos. Depois eu tive umas aulas com o Carlos Sulpício, eu ia na casa dele, que ele morava, tipo, 2 quarteirões da minha casa, e tive aulas também com o Fernando de Senha, mas aí foi mais de repertório, né, de música erudita, assim, aqueles Haydn, Aratunian, essas coisas. E aí tive aula também com os gringos também, né, mas isso foi depois, assim, né. A gente vai chegar lá. Porque eu acho que é interessante você falar dessa sua história, porque você não teve uma formação formal como a boa parte dos músicos. Sua formação foi diferente. Foi diferente, assim, e isso é uma coisa que às vezes eu acho, até converso com os colegas, assim, que acho que é uma lacuna, assim, porque eu nunca passei na antiga ULM, né, que hoje é a EMESP, eu nunca passei na escola municipal, eu nunca passei, assim, tipo, não sei porquê. Mas, por outro lado, eu passava nos grupos jovens, né, na banda jovem, por exemplo, mas eu não passava para ter aula, então, assim, eu ficava vendidaço, assim, eu não sabia, assim, aí eu tocava na banda, o alemão mesmo, ninguém me emprestava o Arban, por exemplo, para tirar xerox, porque todo mundo usava todo dia. Então eu ficava, tipo, tirando música em casa, né? Eu acho que isso foi uma coisa boa, de certa forma, porque eu tirava a Louis Armstrong de ouvido, eu tirava Miles Davis, lembra aquela coleção da Caras, que vinha uns CDs de música clássica? Então tinha algumas músicas que eu ficava ouvindo isso, e tinha umas melodias, eu ficava tirando as melodias de ouvido, assim. Então é isso que eu estudava, assim. Até os meus 16, 17 anos. E que eu aprendi, aí comecei a levar mais a sério. E mesmo assim eu não estava passando as coisas, nada, assim, tipo, em escola. Então acabei aprendendo a ler partitura sozinho, entendeu?
essas coisas. Não, eu mencionei isso porque eu acho que é uma coisa até que pode inspirar outras pessoas. Que de repente não tiveram essa passagem para um conservatório, alguma outra coisa, de repente cursa uma outra faculdade, Sim. tem um outro emprego. Aconteceu isso num período da sua vida? Sim, eu fiz ciência da computação, inclusive, porque eu tive uma trave na boca, eu não conseguia mais tocar, e aí eu acabei enveredando para uma outra carreira, e eu trabalhei um tempo com isso, né, com tecnologia, mas a música é mais forte, né, não adianta. E ao longo da sua vida, qual foi o seu primeiro trabalho profissional? Profissional mesmo, assim, com grana. Não com grana de muita grana. Foi pago, remunerado. Na época que eu toquei na banda jovem no primeiro ano, que foi em 98, tava no ápice do pagode, né? Uhum. Então eu tocava em banda de pagode. Pagode 90, aqueles pagode mesmo, né? Salgadinho, tinha 17 anos. Salgadinho, aquelas coisas só pra contrariar, catinguelê, eu tocava essas coisas. Acho que foi. E assim, eu ganhava tipo R$30 pra tocar. Essa foi a primeira coisa, assim, que eu toquei profissional. Então, mas teve a banda jovem também, que eu era bolsista também, né? Que eu ganhava uma grana. Sim. Mas de gig, assim, sem ser a banda jovem, foi essas bandas de pagode aí. E aí só depois que veio o casamento, vieram outras coisas, né? E ao longo da sua vida, quem foram suas referências de trompete? Quem foram e quem é? São duas perguntas. Então, na verdade, assim, quando eu comecei mesmo, assim, quando eu tinha meu trompete Winston, assim, sabe? Eu ouvia, assim, porque tem uma história interessante, a minha família é de músicos, né? E o meu padrasto, o cara que casou com a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, ele é músico profissional, multi-instrumentista. O meu pai é baterista, o meu primo é cantor, o meu padrinho é baterista, o meu tio também, ou seja, vão vários músicos. Apesar que baterista não é muito músico, não, tô brincando. Mas, então assim, o meu padrasto, ele foi um cara que falou assim, você gosta de trompete? Então, pô, toque essa pilha de disco do Miles. Então, Miles Davis, pra mim, assim, não posso dizer assim, que é uma referência trompetística, tecnicamente dizendo, mais musical, assim. E tem muita gente que estranha, fala assim, nossa, mas Miles, tal. Pois é, cara, é uma memória afetiva que eu tenho, eu ficava ouvindo Miles o dia inteiro, assim, então, acho que a referência musical, assim, quando eu preciso improvisar alguma coisa, a única coisa que me vem na cabeça são as frases, tipo, parecidas com Miles, nunca igual. Talvez que na minha cabeça lembra, mas talvez não lembre, entendeu? Mas o que eu consigo executar. Então o Miles e o Louis Armstrong, que foi a mesma coisa também. O Louis Armstrong foi meu pai que me deu um CD do Louis Armstrong e eu tirava as músicas antes de ir para a escola, ficava tocando. Eu acho que essa coisa também de extensão tem a ver com isso, porque assim, eu não sabia que nota eu estava tocando. Eu não fazia ideia que nota que era. Aí depois quando você vai ver hoje, né, das transcrições, já tinha Mi, tinha Ré, assim, eu nem sabia que estava tocando, e eu conseguia com muito esforço, assim, mas assim, eu acho que uma coisa que eu já desenvolvia. Aí nessa época de formação, Canadian Brass, assim, muito por influência do Dedé também, Maurice André, Wynton Marsalis, Empire Brass, Summit Brass, né, tipo... Ninguém mais fala de Summit Brass. E subi isso bem no começo. Aí quando eu comecei a tocar já nos grupos jovens e tal, que eu comecei a querer enveredar para uma área mais de orquestral, assim, aí o orquestral, Bud Herseth e Phil Smith, assim. Bud Herseth para som de orquestra, para mim, acho que o melhor primeiro trompete, assim, na minha opinião, assim, de tudo, assim. E eu acho que o Bud Herseth, referência número 1, até hoje é uma influência para mim, sem dúvida. Wynton Marsalis, é claro. Agora, hoje em dia, os tipos de trabalho que eu faço, né, que eu tô mais pra coisa de primeiro trompete, eu acho que Wayne Bergeron, assim, pra mim é o melhor do mundo, atualmente, cara vivo, né. Os caras mais velhos também tem o Snook Young, tem um Byron Stripling também, que tá vivo, tem o Brian McDonald, que é mais novo, mas puta, que virou uma puta referência pra mim. Tem vários, cara. Tem vários, mas acho que o que vale mesmo é no período formativo, né, cara? Então, assim, meu período formativo foi Miles, Louis Armstrong, Big Band do Les Zilgert, do Benny Goodman, Wynton Marsalis, Canadian Brass,
Summit Brass, esses caras, eu acho que eu escutei muito isso, cara, muito. E no modo geral de tocar trompete, quais são os 3 fundamentos que você acha que são os mais importantes, que faz muita diferença para um trompetista? De tipo, virar a chavinha do cara, tá mais ou menos e fica bom. Putz, uma boa pergunta, mas é difícil, são tantas coisas, né? Eu acho que flexibilidade é um fundamento muito... É assim, é que depende, cara. Por exemplo, tocar uma nota longa bem é difícil também, entendeu? Tu toca uma nota longa sem tremer, com um som bom, uma boa afinação. Então, por exemplo, essa coisa da emissão, eu acho que o fundamento pra mim é a emissão. Você conseguir emitir uma nota bem, assim, sabe? Mas pensando assim, se você tivesse que investir só em 3 fundamentos a partir de agora, e pegar um cara iniciante que já toca um pouquinho e tal, consegue tocar. Nota longa, flexibilidade e escala. Essa escala, o que é? Vamos falar escala, o que é a escala? Escala pode ser, escala pode ser aquele escala, ou pode ser, isso é escalar, né? Tudo que é escalar, então assim, eu acho que, mas do jeito que eu tô dizendo aqui, é escala mesmo, maior, entendeu? Escala tanto faz articulado, ligado, tudo. Várias então, ligaduras. Vários, mas aí isso é um fundamento, que é escala e flexibilidade, é porque tem articulação que é importante, entendeu? Uhum. Mas assim, você não... Mas também entra na escala. Então, mas você pode ter, é aquele negócio, você pode ter os dedos mais rápidos do mundo, se o seu som for ruim, não vai funcionar. Você pode ter o som mais lindo do mundo, mas se você não tiver um mínimo de flexibilidade, você não consegue tocar nenhuma música. Entendeu? Então, assim, acho que são as 3 coisas. E quando você tocar bem em escala, teoricamente você vai conseguir tocar bem um arpejo também. Porque são as mesmas notas, só pulando algumas. Certo? Então, assim, eu acho que são essas 3 principais. E sabia que isso de uma coisa ainda, que é importante, que o Fred Mills falou, que essas são as 3 coisas, mais arpejo, você colocar como mais um, são 4 coisas que você consegue estudar sem professor. Porque a escala é escala, entendeu? Arpejo é arpejo, flexibilidade, ou seja, você consegue estudar sem professor. Você já não é desculpa assim, por mim mesmo. Eu não tive professor por muito tempo, assim. Então eu estudei muito disso também, sozinho, né? E agora entrando nessa área do lead trumpet, que você sabe, você deve receber um monte de mensagem, eu recebo também esse negócio de bocal, o pessoal quer bocal para lead, né? O que é um lead trumpet? Cara, isso é uma coisa que... Parece que popularizou nos últimos tempos. Popularizou, né? Porque existe muito essa concepção do que, esse equipamento de lead, eu quero usar esse equipamento só na hora de tocar agudo, né? Assim, você, para ser um lead trumpet, você precisa de agudo. Claro, é uma ferramenta necessária, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe equipamento realmente que ajuda você a tocar as notas mais agudas. Na verdade, ajuda a tocar. O que eu digo, quando eu falo que ajuda, significa que você precisa ter já essas notas. E o bocal mais raso, o trompete menor, o trompete mais leve, ele só vai te dar uma ajuda de você emitir essas notas com mais facilidade. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que existe uma grande confusão do tipo, eu vou comprar esse bocal, eu vou tocar um sol agudo, mas com o meu bocal normal eu não toco um sol agudo. Então, você pode até conseguir tocar num bocal pequeno um sol agudo e você não conseguir tocar no bocal que você usa sempre, mas qual é a consistência disso? Né, para você chegar e falar assim, tem uma música aqui, você vai tocar um sol aqui agora, será que você vai conseguir? Entendeu? Então essa é a primeira coisa, né? Tipo, não sei se estou sendo muito confuso. Não, eu acho que seria mais prático dizer, por exemplo, se o cara com o bocal dele, ele toca até um si acima do pentagrama, se ele pegar um bocal mais raso, talvez ele consiga tirar um sol agudo, tocar, mas não tocar de tipo, estar escrito, sentar e vamos gravar agora. Isso é diferente. Isso a gente está falando de notas agudas, apenas por dizer notas agudas, né? Tocar notas agudas tem um monte de gente que consegue, né? Agora, essa coisa do lead trumpet é uma coisa que eu persigo, e eu não estou falando que eu sou um mestre nisso não, mas assim, é a consistência. Esse é o principal ponto, assim, que é o lead trumpet, né? É de você ser consistente, de você conseguir tocar a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, você ter noção estilística também, né? Não adianta você
É que rola muito isso, assim, puta, o cara senta no primeiro trompete e sai tocando forte pra caramba, sabe? Não, não é isso. Eu acho que o lead trumpet também ele tem que saber quando ele tem que tocar, quando ele não tem que tocar, quando ele tem que aparecer, quando não, entendeu? Então, assim, tem um lance da música de câmara pra você fazer primeiro trompete. Quais são os 3 aspectos principais que o lead trumpet tem que ter? E se ele não tiver, vai ser um lead ruim? Não, eu acho que essa coisa do estilo, você tem que saber ouvir na sua cabeça um estilo, assim, por exemplo, não dá pra você tocar música latina, por exemplo, primeiro trompete, Igual toca count bass. que nem você toca count bass, assim, por exemplo, não tem como. Não tem como você tocar, por exemplo, Duke Ellington do mesmo jeito que você toca Ted Jones, ou, sabe, ou count bass, não tem como. Então, assim, essa noção estilística é bem interessante. A segunda coisa que eu acho que é firmeza no som, entendeu? Porque você tem que passar uma certeza para a banda do que você está fazendo. Você não pode tocar, tipo, putz, não sei, com sabe? Incerteza, né? Com incerteza, assim. Eu acho que o primeiro trompete tem essa coisa de lead trumpet, de lead de liderança, né? Você vai tocar uma nota, você tem que tocar a nota, não pode ficar... A terceira coisa é a extensão, obviamente, assim, gente, eu não tô falando que extensão não é importante, extensão é importante sim, Senão mas não tem como tocar livre. Mas não adianta você ter uma extensão e não ser firme, não adianta você ter uma extensão e não ser consistente. Afinação é muito importante, porque o Proveta fala isso, né, tipo, o primeiro trompete não sola, mas não sola solo improvisado, mas tá solando o show inteiro, né, porque você tá sempre aparecendo, então se o som é ruim, a banda que você está tocando vai ter um som ruim. Se você está desafinado, você vai atrapalhar a banda inteira desafinado. Se você não for preciso, tipo, consistente, firme, você vai atrapalhar todo o ritmo da banda. Então, assim, ser o lead trumpet é aquela coisa de ser liderança mesmo. Tipo, vem comigo, entendeu? Afinação, som, ritmo, articulação, estilo. Então, acho que a partir do momento, assim, que você tenha uma extensão, eu tenho uma extensão, está sob controle. Acho que o próximo passo é escutar muito desses grandes caras, tentar imitar e levar isso na hora de tocar. Não simplesmente ficar tocando super agudo, forte pra caramba, e olha como eu tô arrasando, entendeu? Eu já fui esse cara, tá? Bem, falando de lead, cita de 5 a 10 nomes pro cara anotar agora, procurar no YouTube, caras que vale a pena ouvir. Eu vou tentar falar que seja obrigatório ouvir. Por ordem cronológica. Acho que tem o Cat Anderson. Uhum. Você tem também o Snook Young. Acho que você tem que escrever depois na legendinha. Você tem o... Al Porcino. Muito foda. Você tem o Earl Gardner. Você tem o Byron Stripling. Depois você pode ter o... Conrad Gozo. Conrad Gozo é lá atrás, né? Conrad Gozo, Budbris Boys. Quem mais? Puta, tem tantos. Você tem Wayne Bergeron. Você tem Roger Ingram. John Feds. Você tem... já deu 10 aí. E já tem um monte. Tem aquele cara lá que tocava na Lincoln Center, das antigas que morreu, que era do Blood, Sweat and Tears. Qual deles? Você tem também o cara que tá agora lá na Lincoln Center, Ryan Kaiser, que é demais também. O Brian McDonald. Tem um cara novo aí que tá arrasando também, que é o Josh Kaufman. Sim. Muito bom também, é muito bom. O Josh Kaufman é aquela coisa, aquele vigor jovem, né, cara? Tipo, não tem nem 30 anos. Um vigor jovem que, eu vou te falar, aquela coisa que quando você tem 30 anos, você tá aqui lá, entendeu? Mas é legal de ver, é muito bonito de ver, ele é muito musical. Eric Miyashiro com Buddy Rich e... Nossa, muito. Eric Miyashiro. Bob Shield? Bob Shield também, apesar de, assim, ele tem grandes trabalhos de lead, assim, mas eu considero ele muito mais como solista, assim, tipo, mas tem, nossa, imagina, ele é foda. Puta, tem muitos, cara. Todos eles te explicam alguma coisa, te dão o Arthur Sandoval mesmo, fazendo lead no Iraquere, na Big Band do David Grusin, assim, que é bom pra caramba, assim. Ou seja, você pode pegar e, cara, eu vou te dizer, aqui no Brasil também, você tem o Naur Gomes, o Júnior Galante, o Paulo Jordão, o Bruno Soares, são esses caras que a gente pode pegar influência e coisas boas de todo mundo, né? Cara, de todo mundo. Às vezes até um cara que tá tocando do seu lado na igreja ou na banda marcial, tem alguma coisa que você pode achar legal, que você pode tentar copiar. Eu não acho que
ficar fechada a conhecimento, só ficar falando, não, só o cara lá dos Estados Unidos, só o cara da... não, acho que você tem que ser porque assim, o instrumento é uma peça, né? Quem produz as paradas é você, então quanto mais informação você tiver na cabeça, mais sons você ouvir, mais pessoas você tentar imitar, isso só te acrescenta para você achar a sua própria voz, né? Puta papo de doideira, coach, né? De coach, mas é verdade, cara. Eu acho que tem que ouvir, assim, eu vou te falar, cara, eu ouço até gente fazendo exercício do Arbano no YouTube, cara, entendeu? Pra tentar ouvir alguma coisa, que, puta, olha a articulação que esse cara faz, olha isso, assim, eu acho que a gente fica muito pensando em estudar como se fosse um treino. A gente já falou disso já, né? Porque a gente vai chegar lá. Tá. A gente vai chegar lá. Vamos deixar um pouco o lead de lado. Fala de uma coisa que eu acho que é muito importante que ninguém fala, que é o músico comercial. Que lá fora isso daí é bem difundido. Eu acho que aqui a maioria das pessoas hoje são músicos comerciais. E eu acho que as pessoas acabam não entendendo muito bem. O que é um músico comercial? O músico comercial é aquele cara, é o crossover, né? É o cara que consegue tocar vários estilos, ao mesmo tempo com uma certa autoridade. Né? Com qualidade, né? Com qualidade. Então, por exemplo, eu posso pegar a gente, assim, tipo, eu tenho vários exemplos, tá? Por exemplo, tem músicos excelentes de orquestra que não conseguem fazer 4 compassos swingado, entendeu? Tipo, não consegue fazer, vai fazer e você tem músico de improvisação que faz o e não sabe fazer pom, pom, pim, pom, não consegue fazer, entendeu? Eu acho que o crossover é isso. E assim, claro que existe uma especialidade, né? O cara sabe, um super improvisador, um super músico de orquestra, um super solista. Acho que solista não se encaixa muito nisso, né? Porque a gente tá falando do músico do dia a dia, né? Mas o cara consegue fazer outras coisas também. Sem parecer um completo amador. Acho que essa definição é boa, assim, fazer os dois estilos, mais de um estilo, sem parecer um completo amador. Eu acho que isso é músico comercial. Tem uma definição boa do Tony Cadillac, que eu acho que é o cara mais importante nessa área em Nova York, e ele fala que, por exemplo, ele é um cara que ele consegue gravar uma coisa erudita, e ele falou, eu não sou o Philip Smith, eu não vou soar como ele, mas vai estar bem gravado. Se me chamar de lead, eu não vou ser o Ernie Bergeron, mas vai estar bem gravado. Se tiver que fazer um solo, eu não vou ser o Miles Davis, mas vai estar um solinho gravado. Então, o cara consegue transitar em tudo, e não é à toa que o cara é o mais requisitado de Nova York há muito tempo. Eu acho que esse negócio, você conseguir fazer várias coisas, não soar um completo idiota tocando alguma coisa. E eu acho que todo mundo hoje em dia tem que ser crossover, cara. Assim, se você tá numa orquestra profissional que paga bem, aí beleza, né? É um sonho, né, de muita gente, né? Entrar numa orquestra e ficar lá e eu ganho o dinheiro que eu ganho aqui, dedicação exclusiva, não preciso fazer outro tipo de trabalho. Agora que você tá na pista, cara, você tem que fazer de tudo, né? Por exemplo, o negócio de musical, né, que eu toco há 15 anos já, né? Tem muito isso, né? Tem musical que você pega que é erudito, e aí é todo erudito, tem musical que você pega que é todo jazz, tem musical que você pega que é todo latino, aí tem musical que tem 4 músicas eruditas, depois emenda 3 jazz na cara de 17 páginas a música de jazz, depois você volta e tem que fazer. E depois tem um rockzão pesado. E mudar a chavinha, né? Então, assim, isso é uma coisa, cara, de crossover, assim, que eu até falei. Tava falando com um amigo meu, né, essa coisa que a gente tava falando de som e tal, eu acho que essa coisa de estudar trecho de orquestra é uma coisa que todo trompetista tinha que fazer, sabia, cara? Eu acho que todo trompetista tem que fazer, porque te dá uma outra amplitude de som, você aprende a atacar de um jeito, sabe, você aprende a projetar o som de um jeito, então eu acho muito legal, assim, não é obrigatório, tá, mas eu acho que seria de bom... Dá um improvement, não dá uma melhora. De nomes comerciais de todos os tempos, quem você estaria? Esse Tony Cadillac é muito bom. O John Owen também é bom, lá de Nova York. Jerry Hay? O Jerry Hay não era muito erudito, né? Eu acho que ele era músico de estúdio, né? Músico de estúdio, mas ele tem umas coisas gravadas meio sinfônicas. Tem aquele John Lewis,
que ele sabe fazer... Mas o John Lewis hoje só grava coisa mais erudita. Mais erudita, mas se botar ele para fazer um popular, ele vai saber fazer. Igual o Joey Hay também fazia. Exatamente. Eu acho que assim, todos esses caras que fazem estúdio, gravação de estúdio, Hollywood, musical... Os caras se viram, né? Eu acho que estúdio e musicais, assim, eu acho que são os lugares mais crossover que existe, assim. Porque estúdio mesmo, você pode... Por exemplo, não vou falar de lá fora, né? Tô falando daqui mesmo, do Brasil. Você vai gravar um jingle, o cara fala assim, pô, traz o Flugel também pra você fazer umas partes de trompa. Entendeu? Então eu não posso chegar lá e fazer sei lá, tem que soar como se fosse a mesma articulação de um trompete erudito que você vai usar no Flugel. Falando que um dos melhores crossovers aí de todos os tempos foi aquele Warren Looney. Putz, esse cara. Falam que esse cara tocava tudo, desde um jazz meio Dixie, bem característico, até coisas de primeiro trompete de isso é uma característica muito dos músicos de Los Angeles, né, de estúdio, né? O Brian Davis falou isso, assim, né, por exemplo, porque existe uma rixa, né, entre os músicos de jazz de Los Angeles e de Nova York, né, costa oeste, costa leste, e o Brian falou uma coisa interessante, ele falou assim, não, os músicos de Los Angeles, eles não tocam como os músicos de Nova York, mas se eles quiserem tocar e precisarem tocar numa sessão de gravação, eles vão tocar. Isso é muito louco, lá tem muito isso, né? É esse crossover, pra mim, todos os músicos de estúdio de Los Angeles, assim, pra mim eles são a definição do negócio. E assim, eles são muito amplos. A gente tá falando só popular erudito, né? Não, lá os caras, assim, eu quero fazer o popular, faz um som da década de 20, o cara vai fazer, faz um som de primeiro trompete da década de 40, o cara vai fazer, assim... Então, aquele negócio que eu tava falando antes, né? Aquela coisa de você ouvir de tudo sempre e ficar sempre prestando atenção no que os outros podem oferecer para você, isso te ajuda a você ser esse músico crossover, né? Mais completo. Beleza. E falando agora, mudando de assunto totalmente, Jazz Trumpet Festival. Olha... Como é que surgiu esse Jazz Trumpet Festival? Para quem não conhece, o que é o Jazz Trumpet Festival? Cara, o Jazz Trumpet Festival foi um festival que a gente começou em 2013. Começou o seguinte, eu toco numa banda Speaking Jazz Big Band, né? Acho que algumas pessoas conhecem, né? E a gente tinha um naipe de trompete, eram 4 trompetes, era eu, o Marcos Will, em memória, morreu, faleceu, o Rick Messias e o Marcos Braga. E aí a gente tinha um plano de ir no ITG, cara. Em 2014 a gente tinha esse plano. Falava, vamos no ITG de 2014, eu não lembro. Em 2014 eu fui, né? Foi o primeiro que eu fui, então foi antes. Vamos no ITG de 2013, isso era 2012. Puta, vamos lá, tal, vamos. Aí eu ficava nessa, vamos, não vamos. Aí chegou janeiro, os caras, puta, não vou ter grana, bicho. Nasceu o filho de alguém, nasceu não sei o quê, não vou ter grana. Aí a gente se reunia toda segunda-feira na minha casa pra tocar. E aí um dia... Aí o Douglas Braga, o saxofonista, ele tava fazendo um festival de saxofone. Aí a gente acabava de tocar em casa, subia pro postinho que tinha lá perto da minha casa e ficava tomando uma cerveja lá. E aí veio a ideia, pô, e se a gente fizer um de trompete, cara? Entendeu? Porque a nossa intenção de ir no ITG era a gente quer ver esses caras na frente. Porque a gente ficava estudando lá, tocava as músicas da Big Band, depois ligava na televisão YouTube e ficava colocando os caras tocando, né? Eric Meshiro, Andy Bergeron, Clifford Brown. Porque a gente não tinha acesso aqui. Não tinha acesso. Só para um adendo. Quando vinha alguém de fora para algum festival, era tipo festival de Campo Jordão, você tinha que fazer prova, aí passava 4, 5 caras só, então só aqueles caras tinham aula com alguém de fora. E esses grandes nomes daí, tipo Eric Miyashiro, Andy Bergeron, eles nunca vinham, né? Não vinham, cara, não, era muito difícil, assim, vinha uma vez por ano. Eu lembro que veio o Roy Hargrove, veio o Terence Blanchard. No passado tinha aquele Free Jazz Festival, que vinham os caras mais legais, assim, mas assim, era um show de jazz, depois você ia embora, né? E a gente queria muito essa oportunidade de ver os caras na frente, assim, sabe, frente a frente, assim. E aí a gente começou a fazer, cara, vamos fazer, tá, vamos fazer. Eu lembro que na época a gente pegou um pedaço de papel e começou a colocar o nome dos trompetistas que poderiam ir no evento e quanto a gente conseguiria de dinheiro. A gente vai esse tal, não sei o quê. E eu juro pra você, eu mandei uma mensagem pro Eric Miyashiro às 4 da manhã, cara, numa segunda-feira, falando, oi Eric, tudo bom? Sou o Otávio aqui do Brasil, a gente quer fazer um evento. No Facebook, né? No Facebook, a gente quer fazer um evento. Você topa vir? Ele falou, topo. Na cara, assim, na hora, não topo. Fiquei assustado, falei, puta, e agora, né? E aí eu investi uma grana na frente, né, que eu tinha que pagar a passagem dele, hotel, a grana pra ele e tal, não sei o quê, e convidei meus amigos, né?
na época, né? Que são, na época, são meus amigos até hoje, né? Eu convidei o Naor, o Altair Martins, queridaço, o Daniel e o Gil, para compor esse negócio junto com o Eric Miyashiro. O Júnior tava também? E o Júnior, exatamente. Então, assim, a gente fez esse primeiro evento com o Eric Miyashiro, aí tocou a Soundscape, tocou a banda Mantiqueira e tocou a banda Urbana. Uhum. Assim, então, assim, só pra você ver, e, assim, não tinha muita gente, mas foi uma coisa que eu agradeço todos os meus amigos, assim, até hoje, assim, porque foram com eles também que a gente conseguiu fazer esse negócio todo, sabe? Eles tocavam, tipo, pô, pelo som, vamos fazer um negócio acontecer e tal, as bandas tocarem. Então, assim, a gente tinha muita Big Band em São Paulo, a gente queria tocar, sedento de tocar, todo mundo mais jovem também, né? E quantos anos? Quase 20 anos? Não. Não tem. Vai fazer 15, 12 anos. 300. 12, 13 anos. Então, assim, então a gente era. Dá uma diferença, cara. A gente tava, tipo, querendo, né? Tipo, ser alguém, não que a gente é alguém, né? Mas, assim, naquela época era a Todo gente. mundo lá, né? Entre 29 e 30 anos. A gente a gente não era. A gente tava meio que, porra, a gente tava querendo tocar, né? Tava com sangue nos olhos e tal e tudo mais. E foi isso, cara, foi simplesmente uma vontade de ver os caras na frente, assim, ouvir o som, e assim, e a primeira vez que o Miyashiro ensaiou com a gente, puta que pariu, assim, foi um som, assim, que eu nunca ouvi na minha vida, até hoje eu nunca ouvi, assim. Tá no YouTube isso aí. O susto que eu tomei, assim, foi um negócio inacreditável, assim, então, e valeu a pena, cara, acho que valeu muito a pena, eu acho que educou muita gente. Mas calma, aí foi o primeiro ano, e os próximos anos, o que o evento foi se tornando? Aí no segundo ano, assim, a gente sempre ficava com aquela coisa da teoria da melhoria contínua, né? Então, assim, a gente sempre quis buscar sempre artistas melhores, né? Então, a gente já tinha tentado contato com a Yamaha, e a gente não conseguiu no primeiro ano. No segundo ano, a gente também não conseguiu. Então, e assim, tinha que fazer convite para artista, tinha que correr atrás dos caras, tinha que falar, e assim, aí foi o Bruno entrou nessa época. O Bruno já ajudou a gente no primeiro, né, se soroneando o Eric, porque só eu falava inglês da turma, e o Bruno fala, então ele ajudou a gente. Aí nesse segundo ano o Bruno entrou com mais afinco e ajudou também Eu ainda estava bem à frente dessa coisa nessa época de falar com os artistas ainda e tal. E aí aquela velha história, melhoria contínua. A gente foi melhorando, entendeu? A cada ano. A gente tinha uma seguinte dinâmica, pessoal. A gente pegava todo o dinheiro que a gente conseguia e guardava para trazer um artista melhor no outro ano. E assim, a história tá aí para contar que isso é verdade, né, cara? Porque... Quem que a gente trouxe ao longo dos anos? Puta. Alguns nomes. A gente trouxe... Eric, minha memória é uma merda. Eric Miyashiro, Alan Visucci, Thomas Ganch, Greg Gisbert, Barry Stripling, Arturo Sandoval, John Feddes, James Morrison, Bob Shield, Randy Brecker, Bob Shield, Rubens Simeon, cara, e fora um monte de professor brasileiro também, que se apresentou como artista. Então tem o Sidmar, tem o Rafa Sampaio, tem o Bruno Soares, tem o Altair Martins, tem o Daniel da Alcântara, Bruno Belasco, Diego Garbim. Eu fiz um levantamento de cabeça, assim, além do Jazz Trumpet Fest, eu fiz a Academia de Trompetes também. Então, ao longo desse tempo de internacionais, acho que foram 36 ou 37 nomes. De nacionais, chega próximo de 200. Porque a gente tinha as aulas internas, né? Que a gente masterclass, aulas nas salas. Talvez de show, assim, às vezes a gente sempre tentou fazer o seguinte. E você sabia que eu lembro que o primeiro site que eu fiz, o Jazz Trumpet Festival, foi falando isso, sabe assim, foi o primeiro festival focado em música popular. Eu até falei, se você toca em casamento, por mais que você ache que você é músico erudito, você é músico popular, porque ninguém tá tocando Quinta de Mahler ou Promenade num casamento, entendeu? Tá todo mundo tocando o Ed Sheeran, ou Conte Partirou, entendeu? Crossover, né? Tá todo mundo no crossover, né? Então eu acho que foi um dos pontos que eu coloquei no site. Eu falei assim, cara, mesmo você que toca erudito, você deveria ouvir esses caras. E sabia que eu acho que o festival, assim, eu acho que foi um período muito legal, assim, das nossas vidas, assim, a gente abdicou de muita coisa por conta disso, mas foi muito legal, assim, foi muito divertido. Eu acho que muitas pessoas falam até hoje do festival, que puta, que negócio legal que foi.
As melhores aulas que eu tive na minha vida foram na churrascaria com esses caras, ouvindo as histórias, o que eles estudam, como eles estudaram, as pancadas que eles tomaram. Então, assim, eu acho que... E outra coisa, acho que a música improvisada, principalmente o jazz, né, também, né, essa coisa do lead trumpet e tal, acho que virou uma coisa muito mais valorizada depois do festival. Porque na minha época era o seguinte, cara, você tocava trompete erudito. Se você tinha som feio, era o som pop. Se fosse algo fácil de tocar. Se sua articulação era ruim, era som pop, era o som popular. Eu acho que o festival ajudou muito isso, de falar assim, não, peraí, o som não é igual ao do erudito, mas tem a sua ciência, entendeu? E tem a sua ciência. Realmente tem, entendeu? Então, e aí é bem difícil, é uma ciência bem complicada, assim como também o erudito, né? Então, eu acho que a gente fez o nosso papel nesses últimos anos. Infelizmente, eu não sei precisar o que aconteceu, mas o interesse foi caindo, né, de trompetistas mesmo. Pós-pandemia? Pós-pandemia, o dólar ficou mais caro também, né, a gente se baseava muito em artista internacional, porque o que chamava gente mesmo eram os artistas internacionais, né. E aí começou a ficar caro para algumas pessoas, aí foi perdendo a força. Mas assim, o festival está paralisado, ele não acabou, né? Então, assim, depende muito de como vão ser os próximos anos, oportunidades, o valor do dólar. Depende de uma edição especial. O valor do dólar, se tem algum artista super interessado para vir e que tenha nome, porque uma coisa assim, não dá mais para organizar evento e ficar pedindo para as pessoas participarem, né, cara? Eu acho que a gente tem que ser genuíno. A gente nunca fez isso, né? Nos tempos áureos do festival, a gente anunciava, a galera ficava louca e se inscrevia. Nos últimos anos, a gente estava pedindo, por favor, para se inscrever, né? Porque senão a gente toma um prejuízo danado. Mas sem vitimismo, gente. Assim, valeu a pena, foi legal pra caramba, entendeu? Não acabou, está paralisado, pode voltar, pode não voltar, mas tá aí, a ideia tá aí, tá legal pra caramba, a história é boa, foi tudo certo. E mudando de Jazz Trumpet Festival para aula e YouTube, o que você acha dessa relação estudante-YouTube? Eu acho que se você é um estudante que já tem noção do que fazer, do que tocar e como tocar, eu acho bem legal, assim, de você, que eu falei, assim, eu fico ouvindo às vezes um cara tocando um arbão, um característico, assim, pra você ouvir, tipo, puta, do jeito que eu tô tocando versus o que outra pessoa tá tocando, como se fosse uma grande sala de aula virtual, sabe? Mas você não acha que o cara tem que ter um bom discernimento pra isso? Não, exatamente, o cara já tem noção do que tá fazendo. Agora, eu não acho legal o cara falar assim, putz, eu preciso melhorar a minha flexibilidade, por exemplo, melhorar, não, aprender. Puta, flexibilidade é um exemplo ruim, né? Porque dá pra você aprender sozinho flexibilidade, mas sei lá, eu quero aumentar a minha extensão e eu vou procurar um vídeo no YouTube. Puta, eu já não acho que é legal. Você não acha que, por exemplo, na nossa época, esse negócio de aula particular, semana a semana, não ia fazendo com que o professor ia atrás, trocando exercício, sem dúvida, ia pegando coisa que você tá com dificuldade, você ia progredindo, pegar uma peça mais fácil, depois uma mediana, e vai indo, melhorando. Sem dúvida. Eu acho que uma coisa mais legal de você ter uma aula presencial é você ter um professor que você tenha um som para se guiar, assim. Eu acho que é o mais importante, assim. Assim, o que existem dois tipos de professores, eu acho, na minha cabeça. Tem o professor que é um super trompetista, que não sabe direito o que está fazendo, entendeu? Que vai tocar bastante na aula. Mas vai tocar bastante na aula, e só esse lance de você ouvir o cara tocando, isso já é um negócio. Teve uns anos atrás, a gente foi assistir uma masterclass do Pátio Flores, e a gente ficou o dia inteiro, cara, assistindo, desde de manhã até o final da noite. E aí eu tava com o Valmir Gil, né, e aí a gente foi tocar num trabalho à noite, né, saindo da aula. E eu lembro que a gente chegou, pegou o trompete, a gente tava influenciado por ele, cara. Engraçado, o som, assim, engraçado como entra na cabeça. Então, é uma coisa muito importante, né? Se você está buscando isso, assim, eu acho que um professor que toque bastante na aula e que seja uma baita referência é muito bom. Aí você tem um segundo tipo de professor, que é um professor mais clínico, que também tem seu valor pra caramba. Entendeu? Tem um cara que vai chegar, pode olhar sua embocadura, falar, puta, que sim, tá certo, você tá articulando desse jeito, pensa assim, pensa assado. Às vezes, cara, o cara nem vai conseguir tocar o entrada do Honegger direito, mas o cara vai te passar alguns macetes que naquela situação sua, personalmente, né,
sua vai te ajudar a tocar, entendeu? E que talvez nem sirva para ele, mas pode servir para você, entendeu? Então são dois tipos de professores. Eu acho que, fala assim, não, só vou ter aula com um cara que toca pra caramba. Eu acho que às vezes você acaba perdendo a oportunidade de ter aula com um cara que entende de trompete, que às vezes é isso que você tá precisando, entendeu? E talvez vai ficar estagnado. A gente já conhece muitos casos ao longo do tempo por causa da nossa situação dessa. O cara não consegue resolver o problema. Fazendo um paralelo, por exemplo, com a musculação, você pega bons treinadores... Personal, né? Não, personal e a aulinha da faculdade, da academia. Você pega um bom treinador, o cara vai fazendo aquela troca de periodização de treino, de não sei o quê, e vai te ajustando, ó, você tá com um problema aqui, vamos fazendo... Isso que é um bom professor. Exatamente, você vê, por exemplo, o Gagliardi, um famoso trompetista, trombonista, ele escrevia estudos para o aluno, né? E as estudos, às vezes, talvez ele nem conseguia tocar, por exemplo, a trombone baixo. Tem vários estudos de trombone baixo que ele escreveu pro Bocão, por exemplo, e ele não era trombonista baixo. Se desse um trombone baixo para ele tocar, aquele que ele escreveu, ele não ia conseguir. Mas ele sabia que era bom para o aluno dele. Então, eu acho que abriu um pouco a cabeça, assim, eu acho que tem espaço para tudo. Se você, por exemplo, está estudando com um professor que toca super bem e você não está vendo evolução, talvez seja a hora de você procurar um cara mais clínico, entendeu? Ao invés de ser um cara que toca muito bem. Em quanto tempo você acha que tem que... Se o cara não vê evolução, começou a estudar hoje com um cara e não vê evolução, em quanto tempo ele tem que trocar? Que tipo de evolução? O cara tá se sentindo, tipo, ó, eu não tô vendo nada melhorar. Porque o cara tá num platô, assim, né? Às vezes não tá no platô, às vezes, de repente, o que tava sendo passado pra ele não tá mudando o nível dele. Eu acho assim, se estiver piorando, tem que trocar na hora. Eu acho que se você não tá evoluindo, mas o som do seu professor é um som que você seguia, que você acha importante, eu acho que daí continuar tendo aula com esse professor e buscar algum outro professor para resolver uma determinada coisa que você tem, entendeu? Então, por exemplo, eu já tive muitos alunos, eu não estou dando aula no momento, mas na época eu já tinha muito aluno assim, um cara que tocava super bem erudito. Cara, o cara que podia, tocava muito mais erudito do que eu. Aliás, por trompete do que eu. Mas ele ia tocar alguma coisa popular, ele ia lá no estúdio e falava assim, cara, como eu faço isso daqui na linguagem? Ou um estudante de universidade que está tocando super bem em todos os concertos, ia tocar um tipo de trabalho popular, ou queria melhorar a extensão e me procurava. Então, ou seja, você vê que o cara continua fazendo as coisas dele, e esse tipo de coisa que ele quer melhorar, ele procura outra pessoa, entendeu? Um cara mais clínico, por exemplo. Mas é um caso de um aluno mais avançado. Cara, que depende, Bruno. Às vezes o cara não... Às vezes ele quer melhorar uma coisa que o professor dele não quer passar, entendeu? E ele quer melhorar muito, então assim, vai procurar outro professor para isso. Eu não sei se... de novo, se o som do professor fizer tão bem para o aluno, eu acho que ele tem que manter esse professor que ele tá e procurar fora. Agora, se, não faz diferença para você, esse professor que você tá, por mais nome que tenha, se não faz diferença, então tem que mudar, cara, depois de, sei lá, uns 3 meses, 4 meses, entendeu? Porque assim, você tá fazendo um investimento de tempo e de dinheiro e você tem que ter um retorno, né? E se você não tem o retorno, você tem que... Acho que 3, 4 meses é um bom tempo aí pro cara ver se melhorou alguma coisa ou não melhorou, né? Porque às vezes conversa com os caras e fica, tô fazendo aula com o cara 1 ano e o negócio não vai. Tá demorando pra trocar. Ou estudar mais também, né? Também, tem aluno que fala que tá estudando 1 ano, mas aí chega na hora de tocar, o cara não estuda nada, né? Você sabia que quando eu fui fazer minha primeira aula com o Dedé, ele falou isso assim, você tá afim de estudar? Eu falei, você sabe que trompete é um instrumento difícil, tem que ser perseverante, ele usou essa palavra. Eu falei assim, sei. Ele falou assim, eu não quero perder meu tempo, nem você quer perder o seu, certo? Eu falei, certo, então tá bom, então você começa semana que vem. Então, olha isso, como que era antes, né? Antes era difícil. Difícil assim, era mais, eu acho que mais realista. Mas eu não vou perder meu tempo, entendeu? Eu não dependo do seu dinheiro, e é isso, cara. Eu acho que tem que ser assim, cara. Eu acho que tem muita gente querendo estudar, mas eu acho que tem muita gente também perdida no que estudar pela quantidade de informações que tem. Quer fazer tudo e não faz nada, né? Tem tanta informação na internet que você... um professor fala pra você fazer nota longa, outro cara fala pra você não fazer nota longa, você faz um bend, faz a bend, o outro fala faz a belinha, outro fala não faz a belinha, o cara fica, caraca, fazer.
Então você tem que achar um professor que você se identifica, primeiro pessoalmente, porque é uma relação próxima pra caramba, né? Eu diria até íntima em algumas vezes, porque às vezes você não tá tocando bem, você tem que se abrir pros professores e falar assim, bicho, tô com um problemaço em casa, entendeu? E, pô, não vou conseguir estudar bem essa semana, alguma coisa assim, se identificar bem como pessoa e ver que o trabalho tá dando resultado, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Beleza, Não. então é isso. Então é isso. Não, eu só, assim, talvez falar de última vez eu acho assim que tá faltando um pouco de paixão, assim, sabe? Na música, assim. Sério, eu acho que tá faltando paixão, assim. Eu acho que isso é uma coisa, na nossa época, a gente era mais apaixonado. Não a gente. Todo mundo meio era mais apaixonado. Rolava mais esse negócio de tocar. Eu acho que hoje em dia tá tudo tão rápido. Todo mundo quer ser tudo e acaba não sendo nada. Não sendo nada no sentido assim, a gente quer ser mil coisas ao mesmo tempo e corre daqui pra lá e acaba não fazendo a coisa com paixão, porque trompete, qualquer coisa que a gente for fazer bem na vida, tem que, acho que se dedicar, viver aquilo ali, tempo. E assim, música mais ainda, né, porque você acaba transpondo no seu instrumento aquilo que você tá sentindo na hora de você tocar, né. Eu acho que virou uma relação... Isso que me deixa triste, às vezes, é que virou uma relação muito comercial, assim, não, eu vou estudar isso daqui porque eu preciso tocar um casamento aqui, eu vou tocar isso daqui porque eu tenho que mostrar pro meu irmão da igreja que eu consigo tocar um dó agudo e você forte. Não tem aquele cachezinho, o cara já no estudo? Eu preciso, eu tenho esse cachê muito fácil, então eu tô fazendo um cachê tudo tranquilo, cara, pra que eu vou ficar estudando? Entendeu? Então, assim, eu acho que eu fico meio chateado, às vezes, com isso, assim, de ver, assim, de ver a galera, assim, e essa coisa do exibicionismo também, né? É todo mundo querendo tocar coisas para ficar postando no Instagram todo dia e falando, olha como eu toco bem, olha o que eu faço, eu tô ensaiando, hoje eu tô num show, hoje eu tô fazendo isso, hoje eu tô fazendo aquilo, hoje eu tô fazendo isso. Sei lá, isso eu acho que é a coisa da crise da meia-idade, meia-idade que eu tô passando, então, mas assim, eu sinto que eu não tô vendo mais paixão do jeito que eu via antes, assim, né, assim, os estudantes, assim, não sabem coisas básicas de música, assim, sabe? Por exemplo, você já ouviu o cara tal? Puta, não. Mas sabe que o Dedé falou isso quando ele veio aqui. E ele fala que esse é um problema que ele vê nos estudantes. Os caras não têm referência, os caras não ouvem grandes músicas, grandes orquestras, grandes bandas. Os caras não conhecem ninguém. Tocam muito bem, tocam bem instrumento. Mas eu acho que falta essa bagagem musical ou cultural. Eu acho o seguinte, eu acho que não conhecer não tem problema, porque assim, pessoal, o cara é novo, ele não vai conhecer. Alguém tem que apresentar para ele. Sim. Mas você ter essa paixão de querer procurar, porque antigamente, eu não quero ficar com esse papo de antigamente, porque é uma bosta, não resolve nada. Eu tô falando que assim, hoje em dia, você pode ser velho, pode ser novo, você tem que ter paixão suficiente de ficar correndo atrás, de ouvir trompete de diversas formas, entendeu? Solista de jazz, solista de música latina, e ouvir música no geral sem trompete também, entendeu? Ouvir bossa nova, rock, então isso faz tudo parte dessa paixão pela música, que eu tô vendo que tá tipo assim, vou estudar isso aqui para me mostrar no Instagram, eu vou estudar isso aqui para ficar mostrando, olha a quantidade de gigs que eu tenho, e aí na hora do play, você vê que tá igual. Tá tipo mecânico, entendeu? Taratatá. Taratatá. Taratatá, entendeu? Sei lá, se quiser cortar isso também, foda-se. Então tá bom. É isso aí, acabou. Tchau. Falou.